Olá, professoras e professores de todo o Brasil, meu nome é Cleiton Peniche, sou supervisor educacional concursado na Rede Municipal de Ensino de Campinas, uma das 14 metrópoles brasileiras. E é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais uma live, mais um vídeo, uma transmissão, onde nós vamos tratar sobre o seu projeto de vida, sobre a conquista do seu cargo público na área da educação. Portanto, o diálogo hoje é com você que acabou de fazer o curso de pedagogia, está terminando a graduação ou tem formação em algum outro curso da área educacional e, claro, quer dar um passo a mais em sua carreira, quer conquistar o seu primeiro cargo público ou quer dar um upgrade, quer conquistar um novo cargo na área de especialistas da educação, ou seja, orientação educacional, coordenação pedagógica, direção escolar, um cargo de pedagogo ou mesmo de supervisor educacional, como no caso é o que eu ocupo hoje na estrutura da Educação Municipal de Campinas. Agora pare para pensar comigo. Já aconteceu com você de não ter estudado direito os conteúdos de um determinado concurso e de repente na hora da prova perceber que não tinha condições de responder as perguntas como deveria? Se isso não aconteceu com você, eu tenho certeza que conhece alguém que já passou por essa triste experiência. Agora, vamos mais além. Você conhece alguém, ou já ocorreu, o fato de você ter lido vários livros, ter se preparado para o concurso, ter estudado com apostilas, ter respondido várias questões de concurso e ainda assim chegar na hora da prova e não conseguir responder as questões direito? Veja, passar em um concurso, ser aprovado ou aprovada em um concurso público não é um passe de mágica, mas exige uma estratégia adequada e assertiva para que esse objetivo seja alcançado. Eu digo isso porque já passei por essa experiência várias vezes na minha vida. Já prestei concursos em que eu fui muito mal. Não consegui nem responder a metade das questões da prova. Até o momento em que eu consegui elaborar uma estratégia de preparação que me fez obter o resultado que eu tanto esperava. Dessa maneira, eu fui aprovado em vários concursos públicos da área da educação e também de outras áreas, como por exemplo, Departamento Estadual de Trânsito, Promotoria de Justiça, concurso da Universidade do Estado de São Paulo, concurso para técnico administrativo na área de treinamento de pessoal e agora esse concurso da Supervisão Educacional de Campinas, o qual eu assumi no meio de 2020, bem no meio ali da pandemia. Bom, hoje minha missão e minha tarefa é apontar um caminho para que você também possa conquistar o seu cargo público na área da educação. Isso através de uma estratégia, de um método que reúne as melhores técnicas de preparação para concurso público e que eu vou compartilhar com você. Vamos refletir aqui comigo, preste bem atenção. Desse lado do desenho, nós vamos ter a sua figura na condição que você ocupa hoje, da forma como você está. E aqui é a sua figura depois de conquistar o seu grande sonho, o cargo público que você tanto deseja. A distância entre a sua condição atual e a sua condição futura pode ser maior ou menor, mais difícil ou mais fácil, dependendo das suas escolhas. Esse caminho muitas vezes é todo embaraçado, formado por um grande labirinto que pode até permitir que você chegue ao outro lado, mas será muito mais penoso para você e te roubará tempo e dinheiro. O tempo com a família, o tempo que você tem com os seus amigos e vai te fazer investir em apostilas, livros, com conteúdos que na maioria das vezes não caem na sua prova de concurso. A minha tarefa aqui com você é te orientar e apontar um caminho
que te leva ao seu objetivo sem roubar esse tempo de você, sem te fazer investir muito dinheiro com compras de livros e apostilas, sem fazer você ficar a madrugada toda por diversos meses estudando, lendo e tentando decorar matérias que depois nem serão cobradas pela sua banca examinadora. Eu sei disso porque já passei por essa situação várias vezes na minha carreira. Sei o que te aflige na busca da realização do teu sonho. E é por isso que eu estou aqui. Um dos passos mais importantes na sua preparação é analisar o seu edital e ver o quanto vale a pena você se concentrar nas questões específicas do seu concurso. Na maioria dos casos, as questões da sua prova que têm mais peso são as questões específicas. Geralmente as bancas examinadoras diferenciam o peso de uma questão específica de conhecimentos em legislação educacional ou autores, escritores, estudiosos da área, e as questões de língua portuguesa, matemática, em alguns casos de informática, raciocínio lógico ou atualidades. Portanto, você precisa se concentrar um pouco mais nas questões que vão fazer a sua nota na prova objetiva ganhar vantagem sobre os demais concorrentes, os demais candidatos que pleiteiam aquela vaga. Vale destacar que estudar legislação educacional e conhecimentos específicos vai fazer grande diferença para a sua aprovação. E quando a gente fala de legislação educacional, é importante nós olharmos para a Constituição Federal por dois motivos básicos. Primeiro, porque é a maior lei do Brasil, a lei que é a mãe de todas as outras, podemos tratar dessa forma, e lá no capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 1 da Educação, nós temos 10 artigos, de 205 a 214, que tratam sobre a educação no Brasil, a organização, a estruturação e o dever do Estado em relação à educação. E segundo, porque a Constituição Federal passou por uma reformulação recente. Ela recebeu emendas constitucionais e a banca examinadora adora criar uma pegadinha cobrando essas atualizações da legislação. Eu vou repetir. Na Constituição Federal nós temos os artigos de 205 a 214 que tratam sobre a estrutura da educação no Brasil. O artigo 205 vai falar sobre o direito à educação, que é um direito público subjetivo. O artigo 206 vai tratar sobre princípios que servem de base para a administração do ensino no país. O artigo 207 vai falar sobre as universidades e a autonomia que elas têm. O artigo 208 vai falar sobre as formas de efetivação desse dever do Estado para com a educação. O artigo 209 vai trazer que o ensino é livre à iniciativa privada. O 210 vai tratar sobre a BNCC. O artigo 211 vai tratar sobre o regime de colaboração entre os entes federativos. O artigo 212 vai tratar sobre a aplicação dos recursos na educação. O artigo 213 vai tratar sobre o ensino nas instituições comunitárias, confessionais e também filantrópicas, e o 214 vai tratar sobre o Plano Nacional de Educação. Agora, veja bem, o artigo 212 foi fortemente impactado por uma emenda constitucional de número 108/2020, uma emenda de 26 de agosto do ano 2020, que alterou o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Veja bem, essa emenda acrescentou 3 parágrafos ao caput do artigo 212 e criou o artigo 212A. Veja, a banca examinadora do teu concurso pode tranquilamente
incutir na sua prova uma questão relacionada ao artigo 212-A. E você que já vem estudando há algum tempo, ou de repente ainda não estudou a Constituição Federal, vai acabar sendo induzido a errar essa questão. É importantíssimo que você estude essas alterações provocadas pela aprovação da Emenda Constitucional 108. E eu quero aqui fazer uma abordagem preliminar para que você já fique preparado, para que você fique preparada para esse estudo que precisa ser focado na sua preparação. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar. A banca examinadora do concurso que você vai prestar para a área da educação vai acabar cobrando o artigo 212-A, porque ele foi recentemente incluído no texto constitucional. E as bancas adoram fazer esse tipo de cobrança, adoram fazer esse tipo de pegadinha. É importante que você esteja preparada para responder esse tipo de pergunta. Vamos lá? Com certeza você já estudou algo sobre a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, correto? Então vamos fazer o seguinte, eu vou formular aqui rapidamente uma questão extremamente simples sobre uma informação, um dado comum a todo profissional da educação. E aí vocês vão me dizer se a sentença que eu vou apresentar aqui, se a informação que eu vou agora repassar neste vídeo é verdadeira ou é falsa, ok? Então fiquem atentos. Vou pedir à produção que coloque aqui na tela essa questão. Vamos lá. Com base na Constituição Federal, a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, Distrito Federal e municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, excluída a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? Bom, está aí a questão. Eu quero que você reflita e me diga se essa questão está correta, verdadeira ou se está errada, falsa, ok? Vou dar um tempinho para você pensar. Ok, agora vamos analisar juntos essa questão. Em relação à aplicação dos recursos, qual é o percentual de responsabilidade da União? Veja, União é nunca menos de 18%. Sim, é o que traz o disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Esse mesmo artigo também determina que os estados, Distrito Federal e municípios apliquem no mínimo 25%. Então, essa parte da sentença, essa parte da frase também está correta. Agora, na sequência, vem uma informação que está um pouco equivocada. Essa sentença diz o seguinte, que exclui-se a receita proveniente de transferências. E na verdade não é uma exclusão. O artigo 212 diz que a receita proveniente de transferências está compreendida também nesse repasse. Ou seja, a receita de impostos compreende também as transferências feitas entre os entes federativos. Ok? Então é preciso aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino tanto os 18% para a União quanto os 25% no mínimo para os estados, Distrito Federal e municípios, compreendido, né, o repasse referente às transferências, ok? Entre os entes federativos. Essa questão então, essa sentença, essa frase, essa informação está equivocada. E veja que
uma palavra faz toda a diferença. A palavra excluída, né? A receita proveniente de transferências, a palavra excluída fez toda a diferença nessa questão e a tornou uma questão incorreta, falsa, portanto. Veja, é exatamente o que a banca examinadora vai fazer com você na hora da prova. Vai acabar mudando uma palavra, vai acabar alterando alguma conjunção, vai acabar alterando algum trecho para poder te confundir. Se você não estiver seguro, segura daquilo que a legislação determina em relação à aplicação dos recursos, você pode responder uma questão errada e perder aí 1, 2 pontos, em alguns casos até 3 pontos na sua prova, o que pode sim te levar para as posições mais distantes das vagas oferecidas ou mesmo resultar na sua eliminação. Tudo isso para dizer que é extremamente importante que você domine os artigos da Constituição Federal que tratam sobre a educação. Eu disse anteriormente que a Emenda Constitucional 108/2020 acrescentou alguns dispositivos à Constituição. E disse também que a banca vai acabar te cobrando esses dispositivos exatamente pelo fato de ser uma novidade para os concurseiros. Então tenha clareza de que a Emenda Constitucional acrescentou 3 parágrafos ao artigo 212 da Constituição Federal e também acrescentou o artigo 212A, que seria um desdobramento do artigo 212. No artigo 212A da Constituição Federal, a Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, inseriu 13 incisos, ou melhor, 13 novos incisos, 8 alíneas e mais 3 parágrafos, sendo que no parágrafo 1º, que é relacionado ao inciso 13, tem mais 3 incisos. Olha só quanta informação nova nós temos na Constituição Federal, seção da educação, e que você precisa estudar para levar para a sua prova de concurso. Não é uma tarefa fácil você levar para a sua prova de concurso todas as alterações feitas na Constituição Federal, em especial em função da Emenda Constitucional 108/2020. Mas com técnicas específicas você consegue guardar, compreender e memorizar esses dispositivos, sim, para acertar na hora da sua prova e conquistar a sua aprovação. Um outro detalhe também muito importante para nós abordarmos neste vídeo é que o artigo 212A traz algumas condições para que haja a distribuição de recursos e também responsabilidades entre os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino. Quais são essas condições? A primeira condição, disposta no inciso 1 do artigo 212A, é que os estados e Distrito Federal instituam um fundo para a manutenção e desenvolvimento da educação básica, assim como a valorização dos profissionais da educação. E aí a pergunta é a seguinte: Supervisor Cleiton, o que é esse fundo? Fundo é como se fosse um cofrinho, aquele cofre que a gente guarda na casa da gente e vai depositando moedas, dinheiro de papel, criando então um fundo, uma reserva que pode ser utilizada quando algum imprevisto acontece. Estragou o carro, a gente vai lembrar que existe lá um porquinho, um cofrinho com um dinheiro extra que não tinha sido computado no orçamento principal e que pode ser aplicado para
que a gente possa cobrir essa despesa, assim como aquela viagem que de repente surge na discussão da família, nos planos da família e que não tinha sido prevista antes, mas que pode contar com o dinheiro que foi colocado no cofrinho. A ideia de fundo é praticamente essa: o governo deposita valores nessa determinada conta para fazer um investimento de longo prazo ou então manter um serviço essencial que demanda esse tipo de aplicação. Esse é um fundo. No caso, estamos falando do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. É importante destacar que a Constituição trata esse fundo como um fundo de natureza contábil, ou seja, é para a contabilidade do dinheiro público e sua aplicação conforme a Constituição prevê. O inciso 2 do artigo 212-A vai fazer referência aos fundos que obrigatoriamente precisam ser instituídos pelos Estados e Distrito Federal para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Esses fundos, segundo o inciso 2, são constituídos de 20% da arrecadação de determinados impostos indicados pelo artigo 155, 157, 158, 159 da Constituição Federal. A gente não vai entrar aqui agora em detalhes sobre a origem desses recursos, mas é importante saber que esse inciso, em especial, indica que os fundos são constituídos por 20% desses impostos arrecadados pelos entes federativos, ok? O inciso 3 do artigo 212-A vai tratar sobre a distribuição dos recursos da educação e determinar que essa distribuição será proporcional ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes. Portanto, a distribuição dos recursos da educação está ligada ao número de alunos que cada rede tem. Essa é a proporção prevista por esse dispositivo da Constituição. Agora, veja, o inciso 4 vai tratar sobre a complementação dos recursos dos fundos instituídos pelos Estados e Distrito Federal. E é aí que nós temos também uma grande vantagem para a educação e que você precisa investigar, precisa estudar mais para levar para a sua prova de concurso. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre cada uma das indicações das indicações que fazem referência a este inciso de número 4 e que também tem previsão lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 60 das disposições. Nós vamos tratar com detalhes para você perceber quanto a ampliação, ou melhor, como ocorre a ampliação do repasse da União para os demais fundos que a gente acabou de mencionar, conforme o decorrer do tempo, ou seja, de tempo em tempo, de ano a ano, a União precisa aumentar o repasse para a educação em um determinado percentual. E nós vamos tratar sobre isso no próximo vídeo. Agora, veja, eu sei que são várias informações para você conseguir memorizar e levar para a sua prova. Se a banca examinadora vai cobrar algo relacionado aos percentuais, nós, claro, não temos certeza, mas que eu tenho a convicção de que eles podem fazer uma questão, elaborar uma questão relacionada a este novo dispositivo inserido pela Emenda Constitucional 108, eu tenho sim plena convicção. Em relação à memorização dos conteúdos relacionados à legislação educacional e conhecimentos específicos, é importante dizer a vocês
que eu apliquei durante toda a minha trajetória de concurseiro algumas técnicas. Técnicas essas que, do meu ponto de vista, são a solução para quem costuma esquecer os conteúdos na hora da prova do concurso. Ler de maneira demasiada, ler diversos livros, apostilas, perder madrugadas inteiras estudando diferentes conteúdos, inchando a sua cabeça, armazenando uma grande quantidade de informação aí no seu drive, não é a saída para você conquistar o seu objetivo, e isso está mais do que comprovado. Uma boa estratégia de estudos é sim o que vai fazer você dar um passo a mais rumo à sua aprovação, à conquista do cargo público que você tanto sonha. Para isso, eu criei um método específico, um método que eu chamo de LEDA. Eu criei esse método simplesmente reunindo as melhores técnicas que eu identifiquei e encontrei desde quando eu comecei a prestar concursos em minha vida. Ou seja, aos meus 18 anos de idade. Hoje eu estou com 35, então vejam quanto tempo eu demorei para conseguir filtrar todos os métodos e estratégias que me eram apresentados. Eu experimentei vários deles e fiquei apenas com os melhores. Hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com você sobre essas técnicas e te ajudar a conquistar a sua aprovação no concurso público. É claro que o método de estudos que eu criei pode também ser aplicado em outras áreas. Como disse anteriormente, eu fui aprovado em concursos também fora da área da educação, Promotoria de Justiça, Departamento Estadual de Trânsito, concurso da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, enfim. Ele também é aplicável em outras áreas que não a da educação. Acontece que aqui eu tenho uma missão um pouco mais íntima com os profissionais da educação, que é de ajudá-los a crescerem em suas carreiras profissionais. Mas se você pretende, claro, prestar concurso em outras áreas, você também é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu quero aproveitar para te convidar a curtir a minha fanpage no Facebook, @Supervisor Cleiton Peniche, também no Instagram, e a me seguir no YouTube, onde eu tenho disponibilizado vários vídeos com dicas para aqueles que querem alçar voo e conquistarem uma vaga no serviço público aí da sua cidade ou no sistema estadual de ensino. Por hoje nós ficamos por aqui, mas em breve eu voltarei com mais conteúdos falando sobre o método LEDA, o método que eu criei, e outras dicas para você que é um sonhador e quer alcançar o seu tão esperado cargo público na área da educação. Um abraço, até mais!